Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando que quanto a uma pessoa que faz o mal, alguma pessoa que faz alguma maldade a outro, né? E aí as pessoas dizem assim, aqui se faz e aqui se paga. E nem sempre é assim, porque muitas vezes nós vemos pessoas que praticam o mal e desfruta da vida com alegria, pessoas que do fruto que ela recolhe deste mal e está desfrutando desse fruto, tem uma vida alegre, tem uma vida ali de servidão, né, ao fruto daquele pecado, daquele erro. E a gente não vê o sofrimento dessas pessoas. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Ele é longânimo com as pessoas, a fim de que todos se arrependam. Por isso que muitas vezes algumas pessoas não sofrem danos. Mas a palavra diz que no último dia todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Iremos prestar conta de tudo que nós fizemos e falamos. E iremos receber o galardão. Seja pelas obras boas ou seja pelas más. Todos vamos pagar e receber esse galardão. Amém? Mas olha o que diz a palavra aqui em relação a algumas pessoas que não estão sendo açoitadas e pessoas que estão sendo açoitadas ou estão recebendo o tratamento de Deus ou algumas pessoas que não recebem esse tratamento. Hebreus capítulo 12, eu vou pegar a partir do versículo 6. Diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque filho há a quem não o pai não corrija. Então Deus está falando que Ele trata com severidade aos seus filhos, aos que estão na presença dele, aos que são salvos. Mas olha aqui no versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Tem muitas pessoas que estão desfrutando da igreja, que estão desfrutando do nome de cristão, que se declara, mas está no erro, está no pecado. Deus já abriu mão dessas pessoas. Deus já não está tratando com essas pessoas porque ele não é filho. A Bíblia diz que ele é bastardo, não é gerado no relacionamento, não é gerado no casamento. E os bastardos, eles não fazem parte da herança, não recebem a herança do pai. Então, estão ali. E não estão sendo tratados aqui, porque Deus já abriu mão dessas pessoas. Paulo diz na primeira carta a Timóteo, que em relação a Emineu e Alexandre, que ele já entregou nas mãos de Satanás. Quer dizer, ele não está nem preocupado com esses. Ele já não trata com essas pessoas, entregou. Ele não interfere mais a favor e nem contra. Talvez nem tenha mais conversa com essas pessoas, porque são pessoas que não são submissas à autoridade de Deus, não andam em obediência à palavra, e nós vamos falar sobre isso, em obediência à palavra, e não andam em obediência às autoridades constituídas por Deus, hoje no caso os pastores. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus capítulo 6 agora, a partir do versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a virtúpero, ou essas pessoas que conheceram a Deus, que entregaram a vida para Deus e agora decidiram, na sua própria vontade, voltar para o mundo. A palavra diz que já não há mais lugar de arrependimento. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo a nos arrepender dos nossos pecados e andarmos na presença do Senhor.
O Espírito Santo de Deus que nos convence. Se o Espírito Santo me abandonar agora, eu volto para o mundo, porque a carne, o corpo, quer voltar para o mundo. Mas eu me alimento do Espírito Santo do Senhor que me convence, e quando eu vejo que eu pequei, eu estou falando de mim, me dá tristeza e eu me arrependo, eu peço perdão para o Senhor. Mas aqueles que vivem no pecado, sabendo que estão no pecado e não se arrependem, a palavra diz aqui, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível o arrependimento, porque o Espírito Santo já não o convence, e a pessoa já não dá mais ouvido para o Espírito Santo. Aonde eu quero chegar? As pessoas que não se submetem às autoridades, pastores instituídos por Deus, não se submetem aos ensinamentos bíblicos. E muitos falam, mas eu temo a Deus, eu conheço a Deus. E eu falo para você, Satanás conheceu a Deus, que ele entrava na presença de Deus. Satanás teme a Deus, porque ele se prostra diante de Jesus, mas ele não é submisso, ele não é obediente. A palavra é obediência. A palavra, obediência às autoridades, obediência aos ensinamentos. Satanás, ele caiu porque ele não foi obediente, mas antes ele queria o trono do Senhor. Ele queria seguir o seu caminho, o seu destino, segundo aquilo que ele cria que era justo para com ele. Amém? Então, se você não está recebendo de Deus uma correção dos seus pastores, ore ao Senhor e se arrependa dos seus pecados e volte a Ele. Amém? Que Deus abençoe.